Eu sou Carlos Cabral, um enófilo, ou seja, um estudioso de vinhos. E eu faço isso desde 1969. Sou autodidata e, por formação, resolvi estudar muito sobre vinho, que começou como um hobby e acabou virando profissão. Nós estamos aqui na ETEC para falar num trabalho de TCC sobre a história do vinho no Brasil. Um tema que eu vinha torcendo há anos para que ele fosse realizado, que alguém se preocupasse em contar a história do vinho no Brasil. Eu fui de 69 até mais ou menos o ano 2000, cativando essa ideia e indo atrás de informações. Depois consegui reunir tudo no ano 2000 num livro chamado Presença do Vinho no Brasil, onde eu conto desde a chegada dos primeiros colonizadores, dos portugueses, com a frota de Pedro Álvares Cabral, até o ano 2000. A chegada de Cabral, como nós sabemos, ele trouxe uma série de coisas e levou daqui outra série de coisas para que os europeus tomassem conhecimento. Uma das coisas interessantes é que o Brasil é o único país do mundo que tem uma certidão de nascimento. Por quê? Pero Vaz e Caminha, ao redigir a carta ao rei Dom Manuel, informando o que haviam encontrado e que tomaram posse da terra em nome do rei, informou muita coisa que ele viu e que sentiu por aqui. Uma parte particular é que, por uma questão diplomática que os índios, não sei se entenderam ou não, houve uma cerimônia na nau Capitânia chamada cerimônia de embaixada, quando foi comunicado a posse da terra e foram trazidos índios a bordo para conhecerem o capitão, o almirante que chefiava aquilo tudo, Pedro Álvares Cabral. E isso foi feito nessa nau Capitânia. Construíram-se um dossel com um trono, Pedro Álvares Cabral com seu uniforme de gala e todas as suas comendas e a grande corrente de ouro que tinha no pescoço pendurada com uma cruz, sentou-se diante dos índios para explicar, tentar se fazer entender de onde veio e que aquela terra agora pertencia a Portugal. Há até um quadro que ilustra isso e a carta revela duas coisas muito interessantes e até gozadas. A primeira é que mostraram para os índios uma galinha. Eles nunca tinham visto uma galinha. Saíram correndo de medo, porque não conheciam galinha. A segunda coisa muito interessante é que os índios apontavam para a corrente de ouro de Pedro Álvares Cabral e apontavam para a terra. Apontavam para a corrente e apontavam para a terra, querendo dizer que aqui tem muito ouro. Ou seja, entregamos o ouro para o bandido logo no primeiro dia, para vocês terem uma ideia. E a terceira coisa muito interessante é que, para tentar agradar os índios, ofereceram a eles aqueles presentes que nós sabemos, que é espelho, pente para pentear o cabelo, que é uma coisa que o índio nunca teve, uma série de outros objetos, e tinha vinho. E deram vinho para o índio provar. Os índios detestaram o vinho. Foram até a borda do navio e cuspiram tudo fora, não gostaram. Então imagine, o primeiro contato de um brasileiro autêntico foi com vinho que não gostou. E por que isso? Porque os índios tinham o seu próprio vinho, um vinho feito de mandioca, famosíssimo, que é o cauim. Cauim nada mais é do que um fermentado de mandioca, aonde a mandioca é pré-cozida, depois é mastigada pelas índias virgens da tribo, e eu vou contar por que é mastigada pelas índias virgens, não tirando aí um pensamento errôneo. Isto é colocado dentro de um balde, ou seja, de um recipiente, uma panela de barro que eles tinham, e esse vinho ficava enterrado por uns 4, 5 dias. Para quê? Para fermentar. Depois eles retiravam, aquilo tinha fermentado, e eles tomavam. Ao tomar, o cauim tinha em média de 4 a 4,5 graus de álcool. O índio é muito sensível a isso. Os índios gostavam de usar o cauim só nas suas cerimônias religiosas. Por quê?
porque eles diziam que tomando aquele cauim, eles se encontravam com os antepassados. Na verdade, ficava todo mundo alcoolizado, ficava todo mundo bêbado, não tinha nada de antepassado. Mas eles acreditavam que as ilusões que o cauim passava para eles estavam em contato com os seus antepassados. Isso é muito curioso de ver. O cauim depois ficou muito conhecido, os próprios europeus que vinham para cá queriam conhecer, em todas as tribos, porque a mandioca era bastante farta no Brasil, e era um dos aproveitamentos da mandioca. Então, nós temos um vinho autêntico brasileiro, só que é de mandioca, e é o cauim. Depois tem aquele interego que nenhum professor de história conta para nós no colégio, de 1500 a 1531, quando Martim Afonso de Souza chega com uma frota, com 400 pessoas, trazendo boi, trazendo vaca, cachorro, galinha, pato, para tomar conta da terra, e algumas pessoas, pedreiros, marceneiros, carpinteiros, para tentar fundar alguma coisa no Brasil, e para lá em São Vicente. A história mesmo nos conta que a primeira cidade fundada no Brasil foi São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Junto com ele, vem um fidalgo português, nascido no Porto, que era vitivinicultor, o famoso Brás Cubas. Brás Cubas tinha uma educação mais refinada, tinha em torno de 27, 28 anos, e ele trouxe consigo alguns bacelos de uvas essas utilizadas já em Portugal para fazer vinho. Portanto, já podemos deduzir que eram vitiviníferas. Por quê? As uvas vitiviníferas, que é o que Portugal tem. Portugal não trabalhava para fazer vinho com uvas que não sejam vitiviníferas, e Portugal tem uma coleção de mais de 250 uvas autóctones, típicas da Península Ibérica. Acredita-se que essas uvas, todas viníferas, que Brás Cubas trouxe, sejam de qualidade. A primeira coisa que ele fez foi se afastar um pouco de São Vicente e plantar essas uvas, que na verdade não deu certo, porque um país tropical, com aquela umidade toda da nossa Mata Atlântica, as uvas não vingaram, não deram certo. Mas Brás Cubas deixou duas coisas interessantes nessa sua passagem. Com a exploração do ouro em Minas Gerais, a população brasileira praticamente se locomoveu para toda aquela região, e aí nasce uma parte da história que nós conhecemos, que é uma parte bastante interessante, um garimpo que dura quase 70 anos e inflaciona tudo. Não é? Uma pipa, um pequeno barrilzinho de 5 litros de vinho que chegasse em Ouro Preto, Mariana, nas terras que se tirava ouro, custava 700 gramas de ouro. Vocês terem uma ideia do valor do vinho na época. Porque naquele sertão, perdido naquele meio todo, cheio de escravos, trabalhando quase que 24 horas por dia para pegar ouro, tudo era vendido, como se diz popularmente, a peso de ouro. Uma galinha custava 50 gramas de ouro, porque ninguém se preocupou em plantar e criar animais para abastecer toda aquela população que estava. É daí que vem, por exemplo, o charque do Rio Grande do Sul, que vem subindo, para aqui em Sorocaba, e depois vai lá para cima, né, onde Sorocaba virou um mercado a céu aberto, não só de animais, porque necessitavam de muitos animais para transporte, como também de levar mantimentos para Minas. E esse vinho, então, que era comercializado lá em cima na serra, já não era mais brasileiro. Esse vinho já chegava por contrabando na costa brasileira e subia muito pela Estrada Real, vindo de Paraty, para ir até lá em cima, em Minas Gerais. Foi um período onde praticamente Portugal levou 780 toneladas de ouro, mas se garimpou muito mais, porque o que foi levado para Portugal era 1/5 da produção. Por isso que as propriedades hoje chamam-se quintas, onde se produz vinhos e tudo mais,
porque a parte do imposto sempre foi 1/5 de toda a produção. Essa produção, então, não deixou nenhuma fortuna palpável no Brasil e também foi muito gasta na Europa para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, por exemplo. Mas os vinhos continuavam chegando em grandes quantidades de contrabando. E para que se pense um pouco nisso, é bom notarmos que uma pipa de vinho, que era produzida na Europa e vinha para cá, porque nós éramos colônia e obrigados a comprar vinhos, não só de Portugal, mas como do resto do mundo, o vasilhame não era retornável. Vocês podem imaginar, as pipas de vinho chegavam a ter 5.000 litros porque serviam de lastro dentro das caravelas e dos navios. Quando chegavam aqui, tinha os compradores que recebiam isso tudo. Quando ela esvaziava, quebrava-se aquilo tudo para fazer lenha, para botar na fogueira, para botar na lareira. E que o diga a nossa Mata Atlântica. Quando alguém quer saber o que aconteceu com a Mata Atlântica que tiraram, não só levaram pau-brasil. O pau-brasil era muito utilizado para tecido, né? Para tingir roupa. Mas o resto, qualquer madeira que fosse, era levada para a tanuaria, para se fazer barricas, para comercializar vinho. Porque até então não existia nem a garrafa, e tanto a garrafa quanto o tonel não era retornável. Ninguém mandava nada para a Europa vazio para encher e trazer de volta. Mas aí nós temos a chegada por volta de 1650 do pessoal da Holanda, né? Nassau, chega na Bahia, não consegue conquistar, sobe e conquista Olinda. E os 12 anos que os holandeses ficaram lá em Pernambuco até a Batalha dos Guararapes, foram anos fecundos, principalmente para o vinho espanhol, que para manter a moral não só das tropas e abastecer as mais de 180 famílias de judeus de origem portuguesa que vieram com Nassau diretamente da Holanda para o Brasil, é bom lembrar que Dom Manuel expulsou os judeus de Portugal. E os judeus portugueses, então, acharam abrigo na Holanda. Mas como eram empresários, aceitaram a aventura de vir para o Brasil para fazer os engenhos de açúcar, porque até então o produto que a Europa mais pagava caro era açúcar. E o Brasil, grande produtor de açúcar porque também Dom Manuel mandou vir da Ilha da Madeira as primeiras mudas de cana que foram plantadas no Brasil e se adaptaram muito bem no Nordeste. E todo Pernambuco e aquela parte do Nordeste foi um grande produtor de açúcar. Essas 150 famílias que vieram com o Nassau, entre 150 e 160, cada uma tinha seus engenhos e necessitavam de vinho. Porque uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é que o vinho no mundo ocidental, ele só cresceu em virtude das religiões, quer seja a católica, a cristã, quer seja a judia. Porque em ambos os ritos dessas duas religiões, o vinho está inserido. O vinho é obrigatório estar presente na cerimônia, tanto nas missas quanto nas cerimônias do Shabat, de toda sexta-feira que o judeu respeita. Então essas famílias compravam vinhos e Maurício de Nassau, que foi um grande empreendedor, para vocês terem uma ideia, Olinda foi a primeira cidade do Brasil a ter esgoto encanado. Não tinha esgoto a céu aberto, era tudo encanado. Construiu uma ponte ligando Olinda a Recife, coisa que os portugueses já estavam no Brasil há 150 anos e nunca fizeram. E outras melhorias, fez o seu palácio e mandou calçar ruas, e a primeira sinagoga das 3 Américas foi criada em Recife, né? E uma das coisas interessantes é que um dos pintores que ele contratou para representar tudo que ele estava fazendo, e não existia fotografia, alguém tinha que documentar o que ele fez, ele trouxe Franz Post, e Franz Post fez uma coleção de quadros de paisagens do Nordeste do Brasil, espetacular, que hoje pertence ao patrimônio universal. O Brasil tem alguns, a Holanda tem outra parte da coleção. E curioso, na ilha de Itamaracá, perto de Recife, Nassau desenhava todas as armas de cada localidade
onde eles viviam, fazia o brasão das armas. O brasão das armas da ilha de Itamaracá são 3 cachos de uva. Por quê? Mandou plantar uva em Itamaracá, deu uva e fez vinho. Então, nós já tivemos uma presença de vinho lá no Nordeste do Brasil, na época dos holandeses. Depois os holandeses foram expulsos do Brasil, os portugueses, judeus que conseguiram fugir, subiram, e curiosamente pouca gente sabe disso, mas esses portugueses subiram no navio e entraram em mar aberto e foram subindo para procurar outro local para colonizar. Essas famílias de judeus portugueses que entraram no navio e conseguiram fugir a tempo antes que as tropas portuguesas os expulsassem, subiram, passaram pela América Central e acharam um lugar aprazível para ficar. Encontraram uma ilha muito grande, que já tinham índios que moravam nessa ilha. E pagaram $20, entre aspas, uma moeda da época, para o chefe dessa tribo, para deixar ficar naquela ilha. A ilha chama-se Manhattan. Fundaram Nova York, que é um negócio estranho. Foram os portugueses que saíram aqui de Recife e que compraram a ilha de Manhattan e está lá a cidade que nós conhecemos hoje. Tudo tem uma ligação histórica, nada acontece por acaso. Mas voltemos para o Brasil. Quando o ouro acabou, a colônia tinha que comprar cada vez mais coisas. Nós estávamos totalmente dependentes do mundo, né, de Portugal. O mundo não podia, porque o Porto Brasileiro só abriu em 1808, oficialmente, através da chegada de Dom João VI no Brasil, quando ele, em Salvador, assinou o decreto da abertura dos portos a todas as nações amigas. Porque até então quem só podia comercializar no Brasil eram os portugueses. Contrabandistas tinham de monte, né? Os franceses contrabandearam demais, ocuparam parte do Brasil, Rio de Janeiro, tudo mais, com uma costa de 8.500 quilômetros. Como é que você consegue vigiar isso? Mas oficialmente nos portos como Salvador, que era a capital do Brasil, e Rio de Janeiro, e outros portos de Recife, só podiam parar navios portugueses para fazer comércio. E decretos dos reis portugueses nos proibiam de plantar uva e de fazer vinho. Tinha uma lei proibindo. Por quê? Porque Portugal queria vender o vinho que eles faziam. Eles tinham uma produção já muito grande e nos impunham de comprar. E nos impuseram até por decreto-lei, porque quando a primeira região de vinhos demarcada do mundo foi em 10 de setembro de 1756, que é a criação da região do Douro, para preservar e melhorar a qualidade do vinho do Porto, o decreto que cria a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, ele dizia no seu artigo 19 que todo vinho que a Inglaterra não comprar, comprará o Brasil. E essa companhia montou 3 filiais aqui, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, só para trazer vinho de Portugal para vender. Com isso deu uma parada, ninguém se interessou, nada de vinho foi plantado no Brasil, não há registros de alguém que, se tivesse, fazia alguma coisa para tomar em casa, como fazia com todas as outras frutas, não só geleias, compotas ou vinho das outras frutas. Não tínhamos nada de comércio de vinho, e o comércio que vinha para cá era exclusivamente português até 1808, e aí depois começaram a vir vinhos espanhóis, franceses. Há registros de franceses já especiais a partir somente do casamento da princesa Isabel e da sua irmã com 2 príncipes franceses, que Dom Pedro II, então, para agradar os genros, resolveu comprar vinhos e manter na adega do Palácio de São Cristóvão vinhos para que não só o Conde Duque, que ficou no Brasil, porque o outro voltou com a princesa Leopoldina para a Europa, e aqui com a princesa Isabel, ele teve então acesso a vinhos franceses. É bom lembrar que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II não gostavam de vinho, por incrível que pareça, que poderia partir deles se eles tivessem, por exemplo,
uma posição mais alegre em relação aos seus reinados, dariam festas e a corte então teria que se abastecer de vinhos e fazer grandes festas. Eles não eram dados à festa. Em 48 anos de reinado, Dom Pedro II promoveu uma festa sua e assim mesmo foi para celebrar os 25 anos de casamento da princesa Isabel com o Conde de, e lá foram servidos grandes vinhos. Nessa parte da história, nós temos a partir de 1875, por uma insistência já antiga um pouco, de Dona Leopoldina, que é a mãe de Dom Pedro II, que morreu jovem, que era esposa de Dom Pedro I, com a vinda de Dona Leopoldina para o Brasil, que era da família Habsburgo, da Áustria, deu-se início à colonização de alguns países que vieram para o Brasil, como a Suíça, por exemplo, que se instalou nas montanhas do Rio de Janeiro, né? Nova Friburgo, e os alemães, que foram direto lá para Porto Alegre, e no Vale do Sino se instalaram, mas se instalaram mais com o objetivo de criar indústrias, porque eram grandes artesãos e sabiam manipular as ferramentas e criar indústria, não se dedicavam à vitivinicultura. É exatamente a crise da Europa, em 1875, quando a Áustria mandava lá em cima, na região do Vêneto, né? Em toda a região norte da Itália, Milão, né? Quando os Habsburgos reinavam naquela época, antes da unificação italiana, que nós conhecemos, que tem Garibaldi como um dos seus maiores heróis, a miséria era muito grande naquela região. Estavam todos morrendo de fome, famílias inteiras, e não tinha futuro, porque os austríacos não se preocupavam, sinceramente, com o bem-estar do pessoal do norte da Itália. Então, abriu-se a oportunidade de vir para o Brasil. Então, aí sim, a partir de 1875, chega no Brasil uma coleção de pessoas do Vêneto, verdadeiros heróis que vieram com as suas famílias, cheios de filhos, e tentar um destino que não sabia o que lhe estava reservado. Desceram no Rio Grande do Sul e subiram a serra, não ficaram embaixo. Subiram a serra por achar que aqueles climas lá em cima tinham um pouco mais a ver com as montanhas dos países, da região que eles viviam, mas não contavam com uma coisa que é uma floresta tropical. O que chove não é fácil e a cultura da uva sempre foi muito difícil e até hoje nós convivemos com isso que transformamos em qualidade. A uva brasileira da Serra Gaúcha, ela é de difícil maturação porque chove muito na época da vindima e os nossos vinhos são extremamente ácidos. Mas aí, fazendo o que fizeram os franceses, transformamos essa acidez em virtude e hoje somos o melhor produtor de espumante da América Latina, porque para se fazer um bom espumante eu preciso de um vinho com elevada acidez. Transformamos um problema em virtude. Mas essa turma que chegou em 1875, esse pessoal quando chegou lá em cima na Serra Gaúcha já encontrou tudo mapeado somente. O Exército Brasileiro fez um mapa enorme que envolve Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, toda aquela região que nós conhecemos hoje. Criou algumas estradas que se chamavam de linhas e conforme chegava, por exemplo, um cidadão solteiro, ele tinha direito a 3 ou 4 hectares de terra. Casado com filho, já passava para 7, 8. Quem chegava com 5, 6 filhos, já tinha 10, 12 hectares. Tudo isso pensando em quê? Em deixar alguma coisa para os seus filhos de herança. Só que não lhes deram nada, tiveram até que comprar as ferramentas para trabalhar, né? Desde pegar um terreno enorme, derrubar a árvore, fazer tábua para fazer casa para viver, e cortar uma grama, não, o mato todo que tinha, e começaram a plantar uva. Já nessa época, a partir de 1875, alguns já se destacavam em produção de uva, outros que vieram do norte, que já tinham uma profissão, por exemplo, de açougueiro, então criavam bichos e matavam e faziam os embutidos. Foram verdadeiros heróis. Chegar do nada, se instalar na serra e começar tudo da estaca zero, sem nenhum apoio,
Eles trouxeram de tudo lá da Itália, que puderam trazer, inclusive padres. Trouxeram padres porque eles precisavam de missa, e só o padre é que entendia a língua deles. Então, eles criaram uma pequena Itália no alto da serra, quando a Itália ainda nem estava formada, né? A Itália ainda tinha acabado de fazer uma certa unificação, ainda tinha problemas internos dentro da Itália, para criar a Itália que nós conhecemos hoje, toda ela unificada e com o nome de Itália. Né? Esse pessoal foi heróico. Famílias inteiras, algumas se destacaram e produzem, inclusive, uvas e vinho até hoje. Algumas foram mais adiante, criaram empresas, né? Esse pessoal, muito heroicamente, começou a fazer vinho, começaram a botar nos botes, né? nas barricas, punham em cima de carroções e desciam de carroção para Porto Alegre para vender seus vinhos. Vocês podem imaginar a qualidade que era, porque não tinha nenhuma vitivinífera, era tudo uva Isabel, tipo uva Concórdia, Vermont, que nós conhecemos. Eram uvas que não eram viníferas, mas eram uvas que resistiam ao tempo. Não é? Não tinham as técnicas modernas que hoje conhecemos para proteção de vinhedos, por exemplo. Eram uvas que davam origem a vinhos extremamente ácidos e robustos, vinhos muito, muito concentrados e muito fortes, com taninos pujantes, a gente diria. Bom, o que aconteceu? Esse pessoal começou a botar esses carroções e descer para Porto Alegre. Aí alguém contou para eles que se subisse um pouco mais, vejam só, um pouco mais não, que é uma distância louca, podiam vir vender aqui em Sorocaba. Sorocaba ainda era o centro de abastecimento de carne do país. A carne de charque que vinha lá do Rio Grande do Sul subia até Sorocaba para ser distribuída para o Brasil todo. Então, eles foram até Sorocaba. E com isso, algumas famílias foram se destacando e já foram produzindo vinhos um pouco mais, diria, economicamente falando, com áreas empresariais, e começaram a fazer uma pequena indústria vinícola. Começou então um movimento que estava muito na moda já na Itália, o movimento cooperativista. Vamos fazer cooperativas, porque alguém sozinho, sem dinheiro, não consegue fazer nada. Então surgiram muitas cooperativas na Serra Gaúcha e algumas delas sobrevivem até hoje, historicamente, e algumas já estão centenárias, porque viram que o movimento cooperativista era a solução para dar vazão ao produto que faziam. Não adiantava nada plantar uva e não ter uma instalação vinícola capaz para processar toda essa uva que eu colhi. Então as cooperativas faziam isso, muito rudimentarmente, mas fizeram isso. Até que o governo, em 1910, exige que aqueles que já faziam comércio com vinho abram suas empresas. Mas por quê? Porque quer organizar o setor? Não. É que o governo quer cobrar imposto. Esse pessoal vendia diretamente e o dinheiro ficava com eles, que era uma coisa, inclusive, lógica e muito salutar. Eu que trabalhei, eu que me matei para fazer esse vinhedo, para fazer esse vinho, botar em cima de um carroção, levar até Sorocaba. E o senhor quer ganhar uma parte disso? Sabe que todos os governos vivem à custa de impostos. Então, baixou-se uma regra que quem quisesse comercializar vinho tinha que ter uma razão social. E é daí que nasceram muitas vinícolas que estão aí até hoje. Uma acabou de fazer agora, no dia 25 de agosto, fez 114 anos, a Vinícola Salton, que é fundada em 1910. A família Dreyer também fundou em 1910, e muitas outras vinícolas e cooperativas, todas registradas a partir de 1910, com o intuito de arrecadar impostos. Houve um interregno muito grande. Em 1910 também, em Garibaldi, a família Peterlon resolve fazer espumante para aproveitar a acidez do vinho que tem. Então, faz o primeiro espumante brasileiro em 1910 e em 1912 comercializa esse espumante.
né, pelo método tradicional, que é o método champenoise, né, de garrafa por garrafa, e esse vinho já começa a ficar sendo procurado. E já vira, inclusive, vinho de apreciador e de elite. A vinícola Peterlongo tem um histórico muito grande, familiar também muito grande. Não deu certo um pouco no futuro, a partir dos anos 60, a família se separou, mas deixou marcas. Depois dela veio a Jorge Albert, logo em seguida, que também fez espumantes e vendia para o Brasil. E o Peterlongo entrou para a história e usava muito isso, com justo direito, de que na fundação da ONU, lá em 1944, que foi na cidade de São Francisco, lá na Califórnia, a fundação da ONU, os países signatários, que eram 40 e poucos, para celebrar a fundação, fizeram uma festa, e quem era o presidente daquela Assembleia Geral na época era o representante do Brasil, né? O Oswaldo Aranha, que presenteou a todos, e o coquetel de abertura da ONU tinha que ser servido com espumante brasileiro, Peterlongo. E isso se manteve uma tradição até os anos 70. O coquetel de abertura da Assembleia Geral, ainda o Brasil é o primeiro a falar até hoje, por tradição. Toda a Assembleia Geral que é realizada em setembro, quem faz a abertura da Assembleia é um presidente ou um representante. Praticamente esse vinho artesanal começou a ser olhado com um pouco mais de carinho a partir de 1937, quando é lançado no Brasil o primeiro vinho varietal, o Grande União, com 4 tipos de vinho: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, tinha um Riesling e tinha um Malvasia de Cândia, 2 brancos e 2 tintos. Esse vinhedo existe até hoje e foram os primeiros 4 varietais que fizeram muito sucesso no Brasil, o Grande União. O vinho continuou sendo produzido artesanalmente e praticamente 95% de todo o vinho produzido no Brasil não era vitivinífera, eram de outras uvas comuns. Então, a qualidade não era das maiores, mas fazia muito sucesso, principalmente o vinho de garrafão de 5 litros. O vitivinicultor brasileiro, as cooperativas e todos os produtores da Serra Gaúcha começaram a se mexer e se preocupar com a qualidade e a apresentação do produto com a chegada, no final dos anos 70, das multinacionais que vieram explorar o setor vinícola também na Serra Gaúcha. Então, chega a Forestier, que é da Seagrams, chega a Martini, chega a Cinzano para fazer vinhos também. Né? Depois chegou a própria Almaden, nos anos 70, lá embaixo, na fronteira, na campanha gaúcha, quando de uma só vez planta 400 hectares de vinhedo, trazendo, vocês podem imaginar, um jumbo, onde é um jumbo 747, de mudas de uva dos Estados Unidos, para plantar tudo lá embaixo, na fronteira do Brasil com o Uruguai, em Santana do Livramento. É muito interessante, e também chega a Chandon, né, que está fazendo 50 anos este ano. É muito interessante porque a chegada desse pessoal com equipamento moderno, com alta tecnologia e com enólogos de formação superior, movimentou a serra, a ponto de que, perto dos anos 60, é fundada em Bento Gonçalves a Escola Técnica de Enologia, presidente Juscelino Kubitschek, que hoje está lá, mudou o nome, e é a que forma, até hoje, em nível universitário, a profissão de enólogo no Brasil. Nós temos, federal, 5 escolas técnicas no Brasil, e essa escola superior está em Bento Gonçalves. Se não chegam as multinacionais, os estrangeiros, eu diria que o vinho brasileiro ainda estaria patinando em termos de qualidade, de apresentação e de estrutura. Mas a vinda dessas empresas, e algumas não mais remanescente, porque inclusive a Chandon ficou, mas a Martini e a Cinzano não continuaram. A Rio Blind
que comprou a Dreia, também não continuou. A Forestier, que era da Seagrams, também não continuou. Mas deixaram suas instalações e deixaram profissionais formados aqui. Esta gente toda pegou aquilo, juntamente com os filhos e netos daqueles colonos, principalmente netos e bisnetos dos primeiros colonos, que tiveram a oportunidade de estudar enologia, e fizeram uma revolução no vinho brasileiro. Começaram a se preocupar com marketing, que é algo fundamental, porque o brasileiro não tem o vinho dentro da sua receita diária. No que nós bebemos diariamente é cerveja, é refrigerante e aguardente de cana. Temos ainda o vergonhoso número de 2,5 litros de vinho per capita, que eu acho que nós bebemos até mais de remédio, em vez de tomar isso tudo de vinho. Porém, estamos num caminho certo. Por quê? Porque estamos juntando novos consumidores. E dentro dessa filosofia, eu começo a aparecer a partir de 69, estudando sozinho vinho, comprando livros no exterior por correspondência, pedia para as livrarias e recebia pelo correio, pagava uma nota e tinha que ler, porque não existia um livro brasileiro sobre vinho. Não tinha nenhum, sabe que nenhum nos anos 70. Tinha um técnico do professor Inglês de Souza, daqui da escola Luiz de Queiroz de Piracicaba, mas ele tinha uma introdução pequena e depois era toda a parte técnica. Mas um livro para um amante de vinhos, para alguém que queria conhecer, que queria saber, tinha que ser comprado fora. Eu pensando nisso, e sem ter com quem discutir sobre vinho, com amigos em torno que pudesse falar de vinho, fui descobrindo um, fui descobrir outro. Depois tive a ousadia de ir numa feira de utilidades domésticas em São Paulo, que tinham 3 estandes de vinho. Eu ficava parado do lado, vendo quem se interessava mais, depois ia falar com a pessoa. E lancei para essas pessoas a ideia, que tal a gente fazer um grupo, fazer uma confraria, fazer uma entidade, para tomarmos vinho juntos e discutirmos sobre vinho, que não tinha nada no Brasil a respeito. Isto foi no ano de 1980, no mês de abril. A ideia amadureceu, eu peguei os telefones de várias pessoas, liguei, e no dia 11 de julho de 1980, num restaurante na cidade do Embu das Artes, em São Paulo, com 33 pessoas, fundei a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, a primeira confraria de vinhos do Brasil. Um orgulho muito grande de ter feito esse trabalho, de ter sido os 2 mandatos de presidência, primeiro foram meus. Era um trabalhão danado para reunir todo mundo e avisar as empresas produtoras que tinha uma confraria de vinhos. Ninguém acreditava. Então, nós começamos a frequentar cursos de enologia dados pelos enólogos dessas empresas, e tivemos um grande mestre, que foi o Dante Calatayud, que era um enólogo argentino da Rio Blind. Fomos visitar pela primeira vez em 82 a região gaúcha. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu comecei a estudar vinho em 1969 e fui ver um pé de uva pela primeira vez em 1982. Fui conhecer um parreiral, um vinhedo, fui ver uma prensa, fui ver um tanque de inox, fui ver uma barrica de carvalho. Tudo isso eu via por livro, eu não tinha visto fisicamente. Fizemos uma viagem e levamos um grande fotógrafo, Joãozinho Caldas, conosco, e montamos um audiovisual da época que existiam os projetores de slide da Kodak, enorme. Fizemos um audiovisual sobre a história do vinho no Brasil. A Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho acabou sendo o embrião de tudo que vocês conhecem hoje em termos de associações, clube de vinho, pessoal que se junta para fazer confraria. Porque foi possível fazer isso para poder discutir o que nós estamos bebendo, para poder falar do que nós estamos curtindo a vida e aproveitando aquele momento. Aí até o próprio Senac já fez cursos. Eu fui o primeiro professor do Senac de vinhos a dar curso de vinho no Senac em São Paulo.
Depois surgiu a ABS, que forma sommeliers para o Brasil inteiro, com filiais. A SBAV também teve filiais no Brasil. E tem muitos grupos e muita gente que se une para falar de vinho e o mais gostoso, para tomar vinho e curtir a vida. Isto tudo começou e parou nessa história que eu estou dizendo para vocês. Eu peço licença de sair porque vai até o ano 2000. De 2000 para frente, eu também sei tudo o que aconteceu. O volume de vinho exportado para o Brasil, o volume de vinícolas novas que surgiram, vinícolas que eu posso até dizer artesanais, da vontade de alguém que se formou em enologia, de alguém que fez mesmo curso técnico, de alguém que tem um terreno e plantou um vinhedo e chamou um técnico de agronomia para plantar uva, depois escolheu essa uva e quis fazer um vinho e botar o nome da sua família. Hoje nós estamos pontilhados no Brasil inteiro com vinhos. Temos vinho no interior do estado de São Paulo todo, como aqui em Jundiaí, por exemplo. Temos vinhos no sul de Minas, temos vinhos em Goiás, temos vinhos no Rio de Janeiro, temos vinho no Espírito Santo, nas montanhas do Espírito Santo. Há vinhos entre a Bahia e Pernambuco, que é o Vale do Rio São Francisco, que é um negócio que me deixou mais do que encantado, porque em 1980 eu dei uma entrevista como fundador da SBAV para uma revista chamada Senhor, e no meio da entrevista me perguntaram qual era o futuro do vinho do Brasil. Eu falei, vocês ainda hão de beber muito vinho do Nordeste do Brasil. Foi criticado, chamado de louco. Eu tenho até hoje as cartas em casa que diziam que eu era doido. E está lá hoje, lá em cima, em Petrolina. Você vai na fronteira da Bahia com Pernambuco e vai ver os vinhedos que nós temos lá e a maravilha de vinhos que nós produzimos. É impressionante. Temos vinhedos em Garanhuns, em Pernambuco, vinhedos em Brasília, em Goiás, tem 2 vinícolas em Brasília, tem várias em Goiás, no Mato Grosso. Ou seja, o homem pode produzir vinho em qualquer lugar. Né? Hoje estamos produzindo espumante. Então, concluindo, do ano 2000 até o dia de hoje, o que nós fizemos em termos de vinho no Brasil corresponde a 150 anos atrás, de uma só vez no espaço de 20 anos. Ou seja, evoluímos de uma forma tão grande, que hoje eu diria que agora é só o tempo que vai dizer o que vai acontecer em termos de qualidade com os nossos vinhos, porque nós estamos ainda descobrindo alguns terroirs que nunca tivemos, estamos descobrindo essa mudança climática mundial, que nós não sabemos a interferência final, o que é que vai acontecer, que pode melhorar em algumas zonas e pode piorar em outras zonas, mas o vinho no Brasil veio para ficar de vez, agora entrou no dia a dia da conversa das pessoas. O que nós temos de agravante que trabalha contra o vinho brasileiro é a carga de impostos, que é altíssimo. O governo insiste em dizer que tem o tal imposto do pecado e se esquece que o vinho está na história da humanidade há milhões de anos, eu não diria milhares, mas milhões de anos. E o vinho está dentro da história, inserida em todos os lugares onde ele aparece, ele faz história, e inclusive é uma das provas de sanidade de um povo, é o volume de vinho que ele consome, porque vinho é saúde, vinho é alimento, não é só uma bebida que contém álcool, é um alimento natural, cujo álcool é natural. Então, é importante respeitar isso e olhar para esse lado e não somente o lado financeiro, porque o que dificulta o consumo de vinho no Brasil enormemente não é o nosso tamanho geográfico e nem a produção e nem a qualidade. São os impostos que encarecem terrivelmente o produto. Eu quero falar para vocês dessa brilhante iniciativa daqui da Escola Técnica Benedito Storani de Jundiaí, de pedir aos seus alunos que estão concluindo o curso técnico de enologia, de fazerem um TCC, trabalho de conclusão de curso em diversas áreas. Essa área da história eu achei gratificante porque ninguém consegue fazer nada hoje
sem saber o que foi feito ontem. É bom que todos saibam um pouco de história do vinho no Brasil, para que as suas decisões futuras sejam melhores alicerçadas e cometamos o mínimo de erro possível. Portanto, um trabalho como esse é louvável. Eu chamo a todos para que vejam e que seja o princípio de uma cadeia de muitos outros trabalhos e de muitas outras pesquisas que venham a revelar ao povo brasileiro, a todo consumidor brasileiro, como é bonita a história do vinho da nossa terra.